Mas quando chega nesse ponto, o argumento de muitas pessoas é: mas Elias e Moisés não morreram. Vamos pensar o seguinte: no caso de Elias foi elevado em uma carruagem. No caso de Moisés, o seu corpo nunca foi encontrado. Sim, são fatos. Então, porém, os corpos biologicamente deles já se decomporam, com certeza. Não foi preservado e não poderia ser preservado por Deus, porque quebraria regras. Então, se Moisés e Elias não morreram, assim também todos que passaram para o Senhor não morreram. Inclusive, está aqui a prova: Abraão está vivo, Lázaro está vivo. Eles, Abraão e o rico, se conversaram. Então essa tese que no caso Elias e Moisés irão voltar porque não morreram, não tem fundamento nenhum, não tem lógica nenhum. Porque, segundo a Bíblia, nem os que partiram sem Cristo, os seus espíritos não morreram. A prova está aqui. O homem lembrava de tudo, até chegou a pedir para que Abraão enviasse alguém para pregar para os seus irmãos, para testemunhar. Essa palavra testemunhar que esse homem citou, aquela mesma que Jesus disse: fique em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, para que vós torneis minhas testemunhas. Testemunha no sentido de levar presencialmente a palavra da salvação, porque a partir da pregação do evangelho é que se pode fazer justiça, salvar os que creem no evangelho. E ao mesmo tempo o testemunhar tem a ver também como através das testemunhas tem um poder sobrenatural, poder esse que Jesus usou, que não encerrou em Jesus. Estes sinais hão de seguir todos os que crerem. Quando Pedro curou aquele aleijado, aquele paralítico da Porta Formosa, foi exatamente o que ele disse. Ele ali mostrou as duas faces do testemunhar. Primeiramente ele disse: veja, homens, veja, irmãos, homens israelitas, esse homem que vocês foram curados, que vocês pensam que foi pelo meu poder, não foi pelo meu poder, foi pelo poder daquele Cristo que esteve em nosso meio, no meio de vocês, e vocês mataram. E nós somos testemunha disso. É testemunha que eles mataram, como é testemunha, como eles também estavam testemunhando a veracidade do poder do que Jesus, o que a morte não pôde segurar, que inclusive Pedro falou ali em Atos capítulo 2, capítulo 3 até o capítulo 4, sobre a pregação que resultou em conversão. Paulo estava testemunhando do poder que estava neles, que testemunhava a respeito de Cristo, como também estava denunciando o pecado de alguém, que é o mesmo que Jesus, que é o mesmo que João Batista começou a pregar, para denunciar o erro, para dar oportunidade para alguém se arrepender. Caso contrário, o machado está no tronco da árvore para ser queimado e lançado no fogo. Aonde esse homem aqui, que estava lá não porque apenas eles tinham posse de bem, mas por causa da sua maldade, da sua perversidade, por causa que ele não esteve do lado certo, do lado do bem, do lado de Cristo. Então este é o fogo, tanto a parábola dos galhos que não dão fruto jogado para lá, como do joio jogado para lá. Esse é o resultado, esse é o fogo que todos os profetas falaram, inclusive João falou, que ele batizava com água, porém viria um que batizaria com água e com fogo. Entendeu? Agora outra passagem aqui, que mais uma vez traz a cena Moisés e Elias, para que você possa entender que essa linha de raciocínio que hoje se instalou, uma linha enganosa, já existia naquela época, e você vê como era familiar esses dois personagens, pela importância dos seus ministérios. Ele era tido como duas balizas, como dois fundamentos, né? Porém, por essa razão, pela importância que ele tinha, pelo respeito que eles tinham conquistado, e pela similaridade dos ministérios dele, de enfrentar os perversos, os reis poderosos para salvar a alma, acompanhado de milagres, de sinais, de prodígio, tanto Elias como Moisés. Então foi construído
essa personagem, digamos assim, de muito respeito, o qual, de fato, eles foram homens grandes na sua geração. Então, mais uma vez, aqui em Mateus 17, se vê novamente a presença desses dois personagens. 6 dias depois, Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e a João. Preste atenção nisso aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui para ajudar você a entender. Não é por acaso que aqui está, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João. Havia um costume em Israel que qualquer, digamos assim, qualquer acontecimento, qualquer pessoa que testemunhasse um crime, alguém assassinando uma pessoa, alguém fazendo mal feito, não poderia, não aceitava, o juiz não aceitava, as lideranças não aceitavam, que ficasse apenas em uma pessoa testemunhando, e um testemunho tinha que ter mais de 2 pessoas. Isso era um estatuto que foi estabelecido por Deus para evitar injustiça. No capítulo 18 de Mateus, aonde está a orientação, se vê um irmão errando, ou pecando, ou falhando, convença ele, chegue, você pode chegar sozinho, só você. Mas caso aquele irmão não aceite, venha e pegue 2 ou mais testemunhas, porque só assim era aceito a testemunha de 2 ou 3. Isso nos acontecimentos que testemunhava alguma coisa ruim, mas no lado positivo também, das coisas boas, era preciso 2 testemunhos, 2 testemunhas ou mais para se validar, para que fosse considerado correto, coerente. Então, aqui Jesus chamou 3 testemunhas para testemunhar, para servir de testemunha para o que iria acontecer. Então, após Jesus ter chamado consigo Pedro, Tiago e a João e seus irmãos, e conduziu em particular um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele, com Jesus. Moisés e Elias aqui não pregaram para ninguém, falaram apenas com Jesus. Então, a Bíblia diz que o ministério de Jesus foi confirmado, primeiramente, pelo testemunho desses 2 profetas, porque ele representava para o reino de Deus, e também aqui estava as testemunha física, humana, que iria dar continuidade em testemunhar que Jesus era o Filho de Deus. E aí continua assim. E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, bom é que estamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e das nuvens saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado, o meu filho amado, em quem tenho prazer. A esse escutais. Então preste atenção aqui. Moisés e Elias não pregaram para o discípulo que estava em um corpo biológico, não pregaram, falaram com Jesus, porém, o próprio Deus, porém uma voz, o próprio Deus, respaldou a Jesus. E o que Deus diz? A este ouve, ou seja, Hebreus 1 diz, no passado, Deus falou de muitas maneiras, através de sonho, através dos profetas, mas nos últimos dias, só fala a respeito do Filho, o qual se tornou herdeiro de todas as coisas. Então, essas 2 personagens, que mais uma vez está aqui, estava para respaldar que aquele que estava ali era de fato o Filho de Deus, o Cristo, que não só eles deveriam ouvi-la, como a partir daí todos eles iriam testemunhar a respeito de Cristo, que Cristo era o Filho de Deus, que foi exatamente isto
que Pedro disse, depois de Atos, depois deles ter recebido o poder, ele disse: eu testemunho que aquele que vocês mataram era o Cristo, era o Filho de Deus. Olha o resultado aqui, porque estes sinais hão de seguir. Eu não posso deixar essa oportunidade para mostrar, olha que revelação profunda e maravilhosa, porque o próprio Jesus, segundo a palavra de Deus, diz que Deus confirmou o ministério de Jesus com os sinais e maravilha no que se diz respeito o seu ministério de testemunhar para as pessoas. Deus sabia quem era o filho dele. Aqui estava sendo respaldado pelo testemunho de Elias e Moisés, para que isso ficasse registrado. Mas as pessoas não sabiam e não criam. Porém, Deus confirmou o ministério de Jesus com sinais e prodígio. Exatamente o que Paulo está dizendo ali em Coríntios 1 e o verso 4, que Deus nos enriqueceu em Cristo com toda habilidade, com toda a capacidade, a ponto de nenhum dom nos faltar. E aí você vai encontrar lá assim, ó: e confirmará em vós, do mesmo jeitinho, ao mesmo nível que confirmou o ministério de Cristo. Como o ministério de Cristo foi confirmado entre vós, o de vocês serão também. Mas alguém acredita que esse poder vai ser destinado para 2 homens, e ainda não são homem físico, lá para o final. E agora, essa pessoa com esse pensamento, ela está desajustada com a verdade, ou seja, ela não vai receber autoridade, ela não vai receber poder. E aquilo que Jesus falou, estes sinais hão de seguir, acompanhar os que creem, para ela não vai ter importância nenhuma, porque ela não vai ter acesso a esse poder, que por sua vez jamais poderá se tornar testemunha. Então está vendo o risco de acreditar, de pensar, de achar que as testemunhas se trata de Elias e Moisés? Então estou trazendo aqui na luz da Bíblia para que você possa entender, mas tem mais. Vamos continuar aqui. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos, não temais. E erguendo ele os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre vós. Porque aquela visão era para respaldar eles, e ele seria testemunho que Jesus se tratava do Cristo. Mas não era para se pregar o Evangelho em cima de visões desse tipo, de sonhos. Por quê? Porque esse tipo de Deus falar com as pessoas estaria sendo encerrado ali, porque agora estava ali o herdeiro de todas as coisas, que no caso era Cristo. Quem está em Cristo, obviamente, não é outro, é o mesmo, porque Cristo é o cabeça, a igreja é seu próprio corpo. Por isso, quando você lê assim: a nenhum outro Deus da sua glória, que é verdade, não está incluído. Quer dizer, quanto a nós, não somos outros, estamos conectados a Cristo. Ali em João 17, Jesus disse: Pai, a glória que tu me deste, eu deste a ele. Pai, como eu e o Senhor somos um, que ele seja um em nós, para que o mundo veja. Então, continuando aqui, olha a continuação aqui. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Quer dizer, era até aquele ponto, né, para que eles não contassem. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: porque dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Preste atenção para aí o que se vê aqui. O que está se vendo aqui é exatamente o que se vê hoje. Porque a Bíblia fala que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele, o Senhor, enviará 2 testemunhas para preparar o caminho da segunda volta do Filho de Deus. Como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda do Filho de Deus. Ele veio como ovelha. Essas 2 testemunhas irá preparar o caminho para vir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E é aqui que se acredita que vai enviar os 2 homens, as 2 testemunhas, Elias
e Moisés, porque esse pensamento, ele vem de longe, ele não vem de agora. Mas olha aqui, para que você veja que não se trata de dois homens. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondendo disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não estamos falando? Não estou falando? Você pode dizer, olha aí Jesus falando, muito bem. Vamos continuar para você ver. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, que ainda não foi restaurada todas as coisas. Preste atenção. Mas digo-vos, Elias já veio, e não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Para aí, Jesus está dizendo que Elias já vieram. Mas como assim? Então Jesus está aceitando também a tese da reencarnação? Não, meus amados irmãos. Observe aqui o teor do assunto, do questionamento. Mas não diz os escribas, as autoridades eclesiásticas, não diz que Elias vão vir primeiro? E Jesus diz sim, porém Elias já veio. Mas cadê que nós não vemos? O mesmo Espírito que esteve em Elias, o mesmo trabalho que Elias fez, que Moisés fez, esteve em João Batista. Então Jesus está apontando aqui que o Espírito que estava em João Batista, que João Batista tinha um ministério semelhante ou semelhante ao de Elias. Elias já veio. Então está claro aqui que no final de todas as coisas, o Espírito que esteve em Elias, o Espírito que esteve em Moisés, agora aperfeiçoado em Cristo, será delegado ou autorizado para as testemunhas, porque elas vão preparar o caminho da volta do Filho de Deus, porque a dor, a destruição dos que não aceitarem é muito grande. Então essas testemunhas, primeiramente elas estão lá presencial para alertar as pessoas, como fez João Batista, para anunciar, para testemunhar, e ao mesmo tempo para enfrentar os reis desse mundo, como em Apocalipse 11 diz: estas são as minhas duas testemunhas, os meus dois catiçais, para que não haja confusão, os meus dois candeeiros, que estarão diante da besta da terra, diante do Deus da terra, de toda a terra, em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Essa palavra diante é enfrentando, opositando, com o poder de fechar o céu, de encerrar o céu para não chover, de transformar as águas em sangue. Tudo isso é oposição. Por quê? Assim como no caso de Elias, eles vão dizer que eles são Deus e vão levar as pessoas a crerem em outros deuses, o Deus da chuva, o Deus do fogo, o Deus dos rios. Então eles, as testemunhas, irão opositares, mostrando que não são, assim como Elias mostrou lá no tempo do seu ministério. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção, e como filho de Deus eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o Rei